A polêmica em torno do artigo 142 da Constituição Federal é o tema da minha entrevista de hoje com o jurista e presidente do IBEDAFT, Dr. Kiyoshi Arada. Olá, Dr. Kiyoshi, um prazer recebê-lo aqui no LGT Notícias virtual. Bom dia, Viviane. Tudo bem? Tudo certo. Dr. Kiyoshi, hoje a gente vai falar sobre a polêmica em torno do artigo 142 da Constituição Federal, que na verdade foi usado aí pelo presidente Jair Bolsonaro em suas redes sociais. Ele republicou uma entrevista do jurista, amigo do senhor, Dr. Ives Gandra, que falava então sobre o papel das Forças Armadas na Constituição Federal. Eu queria que o senhor explicasse primeiramente o artigo 142 e por que ele causou aí tanta polêmica. Pois é, o professor Ives Gandra, muito amigo meu, ele sempre sustentou que a parte final desse 142, garantia da lei e da ordem, que o chefe de um poder pode convocar as Forças Armadas, não para quebrar a ordem, para repor a ordem ilegal quebrada, né? Então, eu nunca concordei com esse ponto de vista, mas nunca também polemizei esse assunto com o professor. Eu sempre me calei diante da exposição do professor Ives Gandra, que eu respeito muito, mas eu tenho uma opinião diferente, não é? É preciso ler o texto constitucional e não fazer uma interpretação literal da parte final do texto constitucional, mas também integrado com os parágrafos e também com os outros artigos da Constituição Federal, para ver que não é possível as Forças Armadas funcionar como poder moderador quando há conflito entre dois poderes. Não é esse o papel, porque para saber quem quebrou a lei e a ordem, o chefe das Forças Armadas teria que fazer a interpretação da Constituição Federal. Ele não pode intervir a favor de quem quebrou, mas contra aquele que quebrou a ordem. Ora, interpretar o texto constitucional é papel do Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição. Não pode um chefe das Forças Armadas dizer que a Constituição diz isso, diz aquilo. Isso seria usurpar a competência privativa do Supremo Tribunal Federal, que é um dos poderes da República. As Forças Armadas não são poderes da República, né? Então vamos lá ler o que está no artigo 142 da Constituição Federal. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizados com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, dos poderes constitucionais e da garantia da lei e da ordem por iniciativa de qualquer um dos poderes. Isso que diz o texto constitucional. Então, precisamos saber o que se entende por garantia da lei e da ordem. Então, você tem que verificar aí o parágrafo 1º. A lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas pela organização, preparo e no emprego das Forças Armadas. Não é? Então, a lei complementar número 97 de 99 é que disciplina o emprego das Forças Armadas. E no artigo 15, parágrafo 2º, está lá o que nos interessa, que é a interpretação da parte final, emprego das Forças Armadas como garantia da lei e da ordem. Então, diz esse parágrafo 2º do artigo 15, a atuação das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem, por iniciativa de qualquer dos poderes constitucionais, ocorrerá de acordo com as diretrizes baixadas em ato do Presidente da República após esgotados os instrumentos destinados à preservação da ordem pública e da incolunidade das pessoas e do patrimônio, relacionados no artigo 144 da Constituição Federal.
para não dizer que estou fazendo uma interpretação de baixo para cima, então vamos ao texto do artigo 144 referido nessa lei complementar. Certo. O que diz o artigo 144? A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolunidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar dos Estados, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Metroviária Federal e Corpo de Bombeiro Militar. Então, esses são os órgãos que compõem a segurança pública. Quando há falência desses órgãos ou uma atuação insuficiente, deficiente da segurança pública composta por esses órgãos, é que compete, então, ao presidente da República convocar as Forças Armadas para intervir. Não é? Então, é o que aconteceu no Rio de Janeiro, não é? No governo Michel Temer. Então, não se tratou de uma intervenção de um poder contra outro, tratou-se de intervenção das Forças Armadas intervir na área de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Okay. Estava atuando de uma forma deficiente. Então, a intervenção militar ficou circunscrita apenas à área da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Então, isso que aconteceu. Agora, quando que há deficiência ou falência dos órgãos de segurança pública do Estado? Então, a própria lei, no artigo 15, ele diz que há falência quando há uma atuação deficiente ou quando o chefe do Poder Executivo do Estado confessa a inexistência de instrumentos operacionais adequados para fazer a segurança pública. É isso que acontece. Então, nesses termos é que a Constituição autoriza o chefe não apenas do Executivo, qualquer um dos poderes, convocar as Forças Armadas para repor, na expressão do professor Ives Gandra da Silva Martins, repor a lei e a ordem. Não é? Então, não se trata de dirimir conflitos de competência entre dois poderes, no caso, entre o Supremo Tribunal Federal e o presidente da República. Então, quando o Supremo Tribunal Federal profere uma decisão em caráter definitivo contra os interesses do governo, ou uma decisão que pode ser interpretada como o cerceamento das atribuições privativas do presidente da República, como, por exemplo, nomeação do diretor-geral da Polícia Federal, que é realmente da atribuição dele. Certo. Nesses casos, não cabe a intervenção das Forças Armadas, porque trata-se de um conflito entre os poderes. E as Forças Armadas sequer é um poder. Né? São órgãos permanentes, baseados na hierarquia e na disciplina, destinado, sob a autoridade do presidente da República, destinado à defesa da pátria, à preservação dos poderes constitucionais e à garantia da lei e da ordem. Então, só nesse trecho, Viviane, garantia da lei e da ordem, é que compete às Forças Armadas ser convocadas por chefe de qualquer dos poderes. Doutora Arada, esse final de semana, o ministro general Ramos, da Secretaria de Governo, deu uma entrevista aí dizendo que, na verdade, não existe a possibilidade de golpe no país, mas é claro que a oposição não pode esticar a corda. Como é que o senhor viu essa afirmação do ministro general Ramos? Eu acho que foi um discurso cauteloso e, ao mesmo tempo, preventivo. Né? Deixou um recado: olha, não radicalize. As Forças Armadas não estão aí para intervir, para servir de poder moderador, para dizer qual é o poder que está com razão, quem não tem. Não é nada disso.
Isso está fora do alcance das Forças Armadas. Por quê? Você dirimir um conflito entre o Executivo e o Judiciário e dar razão para o Executivo, isso seria uma espécie de golpe, né? Não é verdade? Então, não é dessa forma que as Forças Armadas atuam. Foi esse o recado que o general quis dar, mas prevenindo ao mesmo tempo para que os radicais se contenham nos seus limites. E, na verdade, doutor Arada, o ministro Barroso aí identificou que esses radicais poderia aí ser o Planalto não aceitando a votação aí em plenário do Superior Tribunal, no Superior Tribunal Eleitoral da cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Seria isso mesmo? Mas ele falou que nunca seria uma votação política, e sim uma votação em cima de fatos e provas. Aí, duas hipóteses. Ou ele se curva à decisão da Corte, como está prescrito na nossa Constituição, que é a via normal, via legal, via constitucional, é se curvar às decisões, depois de esgotadas todas as instâncias recursais. Não é? Ou, ele não querendo se curvar, ele tem que partir para desforço físico, né? Apelo às Forças Armadas. Aí precisa verificar se as Forças Armadas irão respaldar ou não essa ação do presidente da República, que é uma ação ilegal e inconstitucional. Né? Então aí haveria uma ruptura. Né? Doutor Arada, o senhor acredita nessa ruptura? O senhor acredita? Como que o senhor vê o momento político do país hoje? Há espaço para uma ruptura entre os poderes? Eu acho que não, porque se os militares tivessem saído daquela Revolução de 64, ao cabo de 4, 5 anos, talvez eles tivessem, digamos assim, condições de retornar ao poder, né? Mas eles já estão vacinados contra o golpe militar, porque ficaram 21 anos no poder, não propiciando a formação de lideranças políticas no âmbito civil, e deu no que deu, né? Precisou de levar um tempão aí para redemocratizar, aí veio a Constituição de 88 com o excesso de direitos, né, para compensar os direitos suprimidos durante 21 anos, tanto é que a Constituição proclama direitos 54 vezes e deveres ela só se refere 4 vezes. Né? Então, os militares, eu tenho a impressão, que estão vacinados contra esse tipo de intervenção. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui no NGT Notícias, doutor Arada. Eu que agradeço, Viviane. Esse foi o jurista e presidente do IBEDAFT, doutor Kiyoshi Arada, falando aqui ao telespectador do NGT Notícias, mais uma vez esclarecendo sobre a Constituição Federal. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição do NGT Notícias. Até mais!